Você pode adorar. Você pode dar uma linda salva de palmas para Ele. Aleluia. É para ti, Senhor Jesus. Aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meus amados, abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo de número 15. Glória a Deus. Há uma Shekinah, uma graça de Deus aqui nessa noite. Prometo ser sucinto e objetivo, pois Deus já falou. Continua falando. Amém? Glória a Deus. Eu quero já agradecer ao pastor Genaí, a todos os obreiros que estão na minha retaguarda, a igreja que está na minha vanguarda e assim sucessivamente. Lucas 15, versículo 18, 19 e 20. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Deus o abençoe, muito obrigado. Podeis assentar. Amados, temos alguns minutos para nós meditarmos um pouco na Bíblia, mas eu já quero aqui abrir um parênteses e anunciar para você que é homem, você que é mulher, que deseja ainda participar conosco. Eu e a minha baixinha vai participar dessa vez do encontro de casais. Procure o nosso evangelista Josimar, sua esposa, porque ainda tem uma vaga, tá? Ainda tem uma vaga. E essa vaga é para você, está reservada para você. Procure ele lá, ok? Amém? Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, quem não conhece a história do filho pródigo? Quem não conhece a parábola do filho pródigo? Todos conhecemos. Todos nós sabemos. Há cerca de 40 parábolas no Novo Testamento. E quem mais citara parábolas no Novo Testamento foi Jesus. E Jesus citou um dia uma parábola muito importante e eu fiquei meditando, aleluia, foi a parábola da dracma perdida. A Bíblia diz que a mulher perde a dracma, senhoras e senhores. Presbítero, Deus te abençoe, você citou muito bem uma frase que diz esperança. Depois que ela perdeu a dracma perdida, aí a Bíblia diz que ela ficou ovacionada, preocupada, aonde ela tinha perdido a dracma perdida. Aí ela, mais do que depressa, aleluia, chama as suas vizinhas, chama as suas amigas e começa a acender a candeia, e ela vai procurando a dracma perdida, porque ela perdeu a dracma. A parábola do filho pródigo é diferente. O pai não perdeu o seu filho. É por isso que ela está desesperada, procurando, revira uma coisa, puxa outra, porque ela perdeu, ela não teve cuidado, senhores. Ela não teve o cuidado de guardar, de preservar a sua dracma perdida. O pai da parábola pródigo é diferente. Creio eu que no meu psico, cabeção cefálico, aquele homem todos os dias ensinava a Bíblia para o seu filho. Todos os dias ele chamava os seus filhos, ensinava a Bíblia, porque ele tinha certeza que os seus filhos não iam ser perdidos, que seus filhos não iam se extraviar e que seus filhos pertencia ao Jeová Jireh.
Mas um dia, por ironia da vida, creio eu, o texto não vai dizer isso aqui, que a mãe daquele moço morre. O texto não diz, mas eu vou um pouco além, eu vou conjecturar isso aqui. E uma vez que a mãe morre, o texto está dizendo que só tinha um pai e 2 filhos. Então, por certo, a mãe não estava mais presente, já tinha morrido. Aí passa a bater uma tristeza, um desânimo dentro de casa. E por certo, o filho mais velho começa a criticar o mais novo, começa agora, sei lá, não sei, fala mal, e ele não tem mais o carinho da mãe, e ele não tem mais o conforto do pai, porque o pai agora precisa trabalhar drobado. Primeiro para sustentar a casa, segundo para dar amor e carinho ao filho. Mas o tempo de pai é mais corrido, eu sei disso. Eu fico o dia todo na oficina. É mais corrido. E o filho mais novo começa então a se sentir só. Começa então a se sentir oprimido. Aí diz a Bíblia que um dia ele levanta pela manhã e disse: pai, dai-me a parte da herança dos bens que me pertencem. Não sei o que levou esse moço a tomar essa decisão. O que eu sei é que o pai não hesitou. Divide os bens, dá o mais moço. E o mais moço, a Bíblia diz que ele vai para uma terra longínqua. Quando o texto diz longínqua, está dizendo que ele vai para uma terra distante. Vamos usar um linguajar aqui bem longe. Ele vai para os confins da terra, porque ele quer se livrar da sua parentela, ele quer sair daquele desgosto que está ali afligindo. E quando ele sai, por certo, vou conjecturar de novo, o pai pega um bezerro e diz: meu filho vai, mas meu filho vai voltar. A partir de hoje, bezerro, você vai passar a ser cevado. Aí começa a servir, servar. Começa a servar, ele vai. Ele vai. O primeiro bar que ele encontra, ele toma uma. E ele começa, e vai. E começa a viver dissolutamente. O termo bíblico, em outras palavras, quer dizer pródigo. Não é porque ele é um filhinho bonzinho, ou porque ele é uma pessoa sensata, não. Pródigo quer dizer porque ele é gastador, é esbanjador. Ele não sabe quanto custou para o pai dar a ele sua herança. E ele gasta dissolutamente. Mas por quê? Porque o texto está dizendo que ele está fora de si. Ele está fora de si. Ele não tem nenhuma perspectiva da vida. E ele só quer gastar. Ele só quer se aprofundar. Mas enquanto isso, o seu pai está orando. A sua mãe não existe mais. Mas o seu pai está orando. O seu pai está na expectativa que seu filho vai voltar. Aleluia. E diz a Bíblia que aquele moço, no país que ele estava, um país distante, estou contando a história para nós andar rápido. O país agora tem uma decadência financeira e passa a existir uma grande fome naquele lugar. Mas como ele já tinha gastado tudo, ele não tem mais nenhum vintém, nenhum centavo. Ele agora está vivendo uma calamidade. E ninguém quer te dar nada. Ninguém quer te ajudar. E ele bate numa porta, a porta não se abre. Ele bate em outra porta, a porta também está fechada. Louvado seja o nome do Senhor. Aí agora a Bíblia diz que ele cai em si. Ele estava fora de si. Ele cai em si. Ele retorna. Eu quero aqui intitular essa mensagem 3 olhares. Primeiro, aspectivo. Segundo, introspectivo. Terceiro, retrospectivo. Quem era o filho pródigo quando estava na casa do seu pai? Ele tinha um anel de aliança. Ele tinha vestes novas. Ele tinha um sapato bom para usar. Mas diante
das consequências que ele está vivendo. Agora ele não tem mais nem roupa, ele não tem mais nem sapato, ele não tem mais anel no dedo, ele não tem nada, ele não tem nem dignidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí a Bíblia diz que ele cai em si. Coisa boa é quando o homem e a mulher caem em si e reconhece que não é nada e que só Deus pode todas as coisas. Ele cai em si e ele começa a dizer: quantos jornaleiros, quantos trabalhadores, quantos serventes, quantos servos do meu pai na sua casa está farto de pão e eu aqui estou perecendo de fome. Ele começa a ver como era o aspecto dele. Quando ele desejava comer, ele tinha comida. Quando ele desejava beber, ele tinha bebida na casa do pai. Mas agora ele não tem mais nada. Louvado seja o nome do Senhor. O aspecto dele mudou. Aí agora tem um outro aspecto introspectivo. Quantos jornaleiros na casa do meu pai. Quantos retrospectivos. Introspectivo, ele olha para dentro de si. Ele vê que ele é incapaz. Louvado seja o nome do Senhor. E algumas dúvidas batem na mente, creio eu, daquele homem. E ele começa então a pensar: será se eu voltar, o meu pai vai me aceitar? Será se eu retroceder de volta, o meu pai vai me aceitar? Algumas dúvidas começam a bater na mente do homem. E ele começa a ensaiar todos os dias. Eu vou voltar. Eu vou voltar, eu não aguento mais. Eu vou voltar. Mas algo dentro dele não te dava impulso. Algo dentro dele não te dava alavanca para ele voltar. Aleluia. É assim, irmãos, que acontece. O ser humano, o homem está vivendo, tentando encontrar-se com Deus. Mas o mundo está puxando. O mundo está alavancando ele para trás. E pensando ele que Deus não está te esperando. Aí o homem cai em si. Por quê? Porque ele faz uma análise de consciência e olha para dentro dele. E aí ele diz: eu vou voltar. Um olhar retrospectivo na vida. Um olhar introspectivo, já falei, agora ele tem um olhar retrospectivo. O que é olhar retrospectivo, pastor? Quando estava eu no exército, é como você desse uma volta de 360 graus no seu corpo. O sargento manda você marchar e você vai marchando. Aí quando chega no final, ele dá uma voz de comando e diz: meia volta, vou ver. Aí você volta 360 graus por cima do corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Assim é o filho pródigo. Ele vai dar uma volta, mas ele precisa dar uma volta de 360 graus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando ele der uma volta de 360 graus, o seu rastro de pobreza, o seu rastro de decadência vai ficar para trás e ele vai receber a vitória. Ele está voltando. E aí o texto diz que quando ele está voltando bem longe, o seu pai o avista. Quando o seu pai avista ele, sai correndo ao encontro. E quando os dois se encontram, ele o beija, ele o sauda e ele o recebe com alegria. Aquele homem não tinha esperança mais nenhuma de sobrevivência. E por certo os vizinhos do pai diziam assim: olha, seu filho já morreu. Seu filho por certo já se acabou. Não temos mais nem notícia dele. Muito pelo contrário, nesta noite eu tenho uma mensagem de Deus para você. O seu filho vai voltar e a glória vai ser de Deus. Aleluia! Ninguém tirava a convicção, a certeza do pai. Ninguém tirava. Tanto é que o bezerro estava sendo cevado no campo. Para quem não sabe, um bezerro cevado, ele dura de 2 anos a
2 anos e meio para se cevar um bezerro. O bezerro está lá. Passa-se um tempo, o bezerro está lá. A coisa está apertando, o bezerro está lá, ele vai ser morto. Louvado seja o nome do Senhor. Como que ele vai ser morto? Para festejar a sua volta. Vou abrir um parênteses mais uma vez aqui, contar algo. Conheci um presbítero por nome Gilvenço. Gilvenço era presbítero na cidade de Nova Brasília, no distrito de Mucuri. Gilvenço era um homem fiel e temente a Deus, presbítero. E ele pegou um bezerro, colocou no pasto e disse assim para sua esposa e filhas: no dia que eu morrer, enquanto meu corpo estiver sendo velado no caixão, eu não quero tristeza no meu velório. Eu não quero agonia no meu velório. E o que você quer? Eu quero que mate esse bezerro cevado e faça festa, comemore, porque eu vou estar voltando para a casa do meu pai. E a família, por respeito àquele homem, senhoras e senhores, ele morreu. A família reuniu, pegou o bezerro cevado. Enquanto o velório estava sendo velado no terreiro, o povo estava comendo, comemorando. Louvado seja o nome do Senhor, porque aquele homem agora está voltando para casa. Que casa? Casa do seio de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Agora o bezerro vai ter que morrer. Ou o bezerro morre, ou não vai ter festa. É necessário que morra o bezerro. Voltando na conjecturação, nessa noite não existe bezerro que morreu para te salvar. Nessa noite existe cordeiro, cordeiro que morreu. Jesus Cristo morreu e ele está vivo aqui nesta noite. E ele está dizendo: olha, aquilo que o homem disse que não tem mais jeito, eu te digo, tem jeito sim. Por quê? Porque o cordeiro morreu. O cordeiro morreu. E uma vez que o cordeiro morreu, agora tem festa, tem alegria, tem felicidade. Aí a Bíblia diz que quando estão fazendo a festa, o filho mais velho se levanta, chama um dos servos e diz assim: o que está acontecendo? Só foi eu dar as costas, meu pai já está embriagado? O texto não disse, eu estou indo. Meu pai já está bêbado numa hora dessa? Não. É porque o seu filho voltou, o seu irmão voltou. E outra coisa, acharam ele com vida e com saúde. Acharam ele robusto. Acharam ele, louvado seja o nome do Senhor. Saiba de uma coisa: o seu filho não vai voltar no caixão, mas o seu filho vai voltar vivo, vai voltar com alegria, e você vai recebê-lo e vai dizer: filho, você estava perdido, mas você foi achado. Vamos nos alegrar, vamos fazer festa. Louvado seja o nome do Senhor. E o pai beija, o pai devolve o anel. Está falando de comunhão. O pai devolve vestes novas. Está falando de cobertura, de carinho, de proteção. Mas a Bíblia também diz que o pai devolve sandálias novas. Está falando que Deus é zeloso por você. Nesta noite você podia pensar: pastor, eu queria uma outra mensagem. Uma mensagem que você falasse sobre teologia, paracretos, hermenêutica, mas não, a mensagem é essa, meu filho. Jesus te ama, e você que entrou aqui nesta noite sem nenhuma perspectiva de vida, pensando e dizendo assim: para mim não tem mais jeito, eu te digo, tem sim, Jesus te ama. Tem sim, Jesus te ama. E a Bíblia diz que Deus amou tanto o homem que deu seu filho único. O pai na parábola representa Deus. É por isso que não aparece a mulher aqui, porque Deus não tem mulher, mas Deus te ama, você que é mulher. Deus te ama. Deus não é casado, mas Jesus vai casar com a igreja, porque ele é noivo e a igreja é noiva. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nesta noite,
Saiba de uma coisa. Estou encerrando. O presbítero foi bem nas suas colocações quando ele dissera sobre a esperança. Enquanto muitos pensavam que o homem tinha morrido, que não tinha mais esperança, o pai daquele moço estava esperando. Portanto, nesta noite, Jesus te espera. Jesus te ama. Venha enquanto é tempo. Conclusão. 2023. Estava eu no Ministério Belém. E o pastor Rodimar de Oliveira me ligou. E disse, vai para Guatemala, porque nós temos uma congregação lá. Vai ministrar a ceia. Estou concluindo isso aqui. Fui para lá. Não deu para minha esposa e nem minhas filhas. Ficaram em casa. E eu desci para Guatemala, dá 53 quilômetros. Quando lá cheguei, fiquei por ali, fiz uma sala. O pessoal começou o culto, e vai o culto desenrolando. E uma mulher apareceu, atordoada de espírito. Aquela mulher não sei de onde viera. O que eu sei é que aquela mulher se apresentou no culto, não muito velha, e disse assim, olha por mim, pelo amor de Deus. Ora por mim, pelo amor de Deus, eu estou desesperada. Porque eu era membro da Deus e Amor, era obreira na casa de Deus. E hoje eu estou afastada, ora por mim. E ficou incomodada. Nós paramos o culto e fomos orar pelaquela mulher. Oramos. A mulher se levantou. Ficou ali, desesperada. Nesse intervalo chegou o momento de eu ministrar a ceia. O dirigente passou para mim. Questão de 10 minutos. Olha no seu relógio, 10 minutos. Enquanto eu estava abrindo a Bíblia para ler o texto da ceia, alguém chegou e disse, pastor Aldo, de que aconteceu? Aquela mulher que agora aqui estava pedindo oração por ela, foi atropelada na pista e o carro matou. E aí? Ela teve a oportunidade dela. Ela retornou. Mas já pensou se ela não tivesse tido essa oportunidade? Questão de poucos minutos, irmãos. Quando eu saí lá da ceia, que eu passei pela BR, lá já estava o corpo coberto pelo pano branco. Desespero terrível. Então algumas coisas e outras mais, depois nós contaremos de fatos como este que tem acontecido. Portanto, não deixe essa oportunidade passar. Venha depressa. Jesus te ama. Muito obrigado. Curve a sua cabeça, vou orar por você. Amado Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, o Senhor conhece os corações, as intenções de cada um, mas nesta noite, assim como o Senhor redobou a consciência daquele homem, redobra, Senhor, a nossa consciência, e que possamos estar atentos a qualquer momento, quando a trombeta tocar, individualmente ou coletivamente, tão somente que o teu nome seja glorificado na vida de cada um de nós. Amém. Muito obrigado, meu pastor.